Oi, meu nome é Leidiane e eu estou aqui mais uma vez para trazer ao seu coração uma mensagem que possa contribuir com o seu crescimento. Bom, a história que nós vamos contar hoje é a história de Sally e de Johnny, dois irmãos que resolvem passar as férias na casa dos seus avós. Johnny chega no outro dia todo animado com o estilingue na mão e sai procurando aquilo que poderia acertar. Mira, mas não era bom de mira. Errava tudo aquilo que tentava acertar. Indignado com essa situação, quando chega na sua casa, na casa da sua avó, com muita raiva, ele vê o pato da sua avó, pega uma pedra e de raiva ele joga a pedra. Mas dessa vez ele não erra. Ele acerta bem na cabeça do pato e o pato morre. Assustado com aquela situação, Johnny pega o pato e esconde nas madeiras que havia próximo à casa. Entra para sua casa como se nada tivesse acontecido. Entra para casa da sua avó, né? Como se nada houvesse acontecido. No dia seguinte, próximo ao horário do almoço, a sua avó, após almoçarem, diz assim para Sally: Ô Sally, fica aqui comigo para a gente poder arrumar a cozinha juntas. Sally então diz: Não, vovó. Hoje quem vai ficar com você é o Johnny. Ele me disse que queria. Johnny regala os olhos, olha para ela com aquela cara de espanto, tipo assim, né? Você tá doida? Só que quando ele menciona que queria reclamar, queria retrucar, ela diz para ele o seguinte: Ei, eu sei que você matou o pato da vovó. Então Johnny fica calado, aceita, fica ali e ajuda sua avó a arrumar as coisas. Depois do almoço, mais tarde um pouquinho, o seu avô convida tanto ele quanto a Sally para poder irem pescar. Mais uma vez a avó diz a Sally: Ô Sally, fica comigo aqui essa tarde que vamos fazer algo juntas. Sally então diz: Não, vovó, o Johnny falou que queria ficar aqui à tarde com você, então eu vou sair com o vovô. O Johnny fica com você, amanhã eu fico. Johnny novamente olha para ela, mas ela dá aquele olhar para ele, relembrando que sabia do seu erro. Johnny fica. E o problema é que isso não dura apenas um dia. Passa-se os dias e Johnny continua fazendo tudo que Sally desejava. Mas chega um momento em que Johnny, indignado de se tornar escravo de Sally, fazer tudo o que ela queria, resolve procurar a sua avó e contar toda a verdade. Johnny então diz para sua avó que havia matado o pato. Sua avó o pega no colo, olha bem nos olhos de Johnny e diz assim: Johnny, eu já sabia. Eu vi tudo pela janela. Eu apenas estava querendo saber até quando que você iria se permitir se tornar escravo do seu erro. Não precisa explicar muita coisa, não é verdade? Essa mensagem muito nos ensina. Quantas vezes nós cometemos erros, nós falhamos, porque somos humanos, falhamos. Permitimos que outras pessoas nos rotulem por aquilo que fizemos. Olha, o problema não está naquilo que as pessoas fazem, não está nos rótulos que colocam sobre nós. Porque muitas vezes nós também já fizemos isso, não é verdade? Devido à nossa imaturidade. As pessoas erram contra a gente, falham contra a gente. E nós, por sermos tão impactados pelo seu erro, por guardarmos muitas vezes mágoa, rancor, ódio, ao ouvir o nome daquela pessoa, nós já nos entristecemos e nós lembramos dessa pessoa apenas pelo seu erro e a rotulamos por isso. Seja como não digna de confiança, seja como uma pessoa infiel, seja como uma pessoa mentirosa, uma pessoa trapaceira, e por aí vai. Podemos dar vários rótulos para as pessoas. Nós erramos, nós falhamos. Mas o problema não está quando as pessoas nos dão rótulos, porque muitas vezes fizemos isso também. O problema está quando aceitamos o rótulo que nos dão. O problema está quando reduzimos aquilo que somos ao erro que cometemos. Porque quando fazemos isso, além de nos tornarmos escravos daquele erro, nós realmente nos impedimos de crescer, de progredir, de melhorar. Entende? Olha só, Deus quando criou este mundo, Ele sabia de todas as coisas, na verdade. Deus conhece presente, passado e futuro. Deus sabia que o homem iria errar. Sim,
O pecado no homem não está oculto a Deus. Deus sabia. Nem por isso Deus deixou de criar o mundo. Nem por isso Deus deixou de fazer o homem. Deus sabia que o preço do erro do homem seria a morte do seu filho na cruz, para que esse homem pudesse ter vida. Mesmo sabendo do preço, Deus não desistiu. Entende? Deus já sabia que você ia errar. Deus já sabia que você ia falhar. Isso não interferiu no amor dele por você e nem por mim. Deus não te rotula. Olha, se Deus não te rotula, por que preocupar com aquilo que dizem ao seu respeito? Por que reduzir quem você é ao erro que você cometeu? Como eu disse, aquilo que as pessoas fazem, na realidade, não importa. Aquilo que dizem ao seu respeito não importa. O que importa é o que você acredita. Se você acreditar que você é apenas esse erro, você não vai crescer, você não vai desenvolver. Aliás, você vai ignorar aquilo que Deus diz ao seu respeito. Se Deus não te rotula, não te limita, não te reduz ao seu erro, também não faça isso. Eu quero trazer na sua mente um esclarecimento a respeito disso. Muitas vezes, entendemos que somos aceitos e amados por Deus. E é necessário que isso aconteça. Porque aquele que não entende que é amado, que é aceito, ele não desenvolve, ele não cresce, ele fica imaturo. Mas muitas vezes nós achamos assim, Deus me aceita como eu sou, então vou continuar vivendo dessa forma. Olha, quando Deus nos aceita, Ele está dizendo, olha, você não é o seu erro. Eu sei tanto que você não é o seu erro, que você não permanecerá dessa forma. Eu acredito em você. Eu acredito tanto que eu morri por você na cruz. E eu morri não foi para você continuar vivendo uma vida de escravidão ao seu erro e de escravidão ao pecado. Se você crê na minha provisão, na morte do meu filho lá na cruz por você, meu Espírito habitará em você. Ele concederá liberdade completa. O que isso quer dizer? Que Ele vai dar a você e Ele dá a mim uma liberdade para vencer o pecado. Por isso eu te digo, quando Deus te ama, quando Deus te aceita, quando Ele não te rotula pelo seu erro, é porque Ele sabe que você pode ser muito além daquilo. Pode ser muito além do seu erro. Então, acredite em Deus. Acredite naquilo que Ele diz ao seu respeito. E não apenas em falhas, não apenas naquilo que os outros dizem. Isso não define você. O que define você é aquilo que você acredita. E você acredita na verdade que Deus diz a seu respeito, eu te convido a avançar, a progredir, a caminhar. Você deve se lembrar da história de Pedro. Pedro, certa vez, disse a Jesus que estaria disposto a morrer por ele. E no coração de Pedro havia essa disposição. Mas Pedro não tinha maturidade para assumir o seu próprio desejo ainda. Jesus sabia que ele iria falhar. Tanto que Jesus diz a ele, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus não estava julgando Pedro. Jesus estava deixando claro para Pedro que, embora soubesse que Pedro falharia, que Pedro erraria, Jesus não o rejeitou por isso. Jesus continuou andando e amando Pedro. Jesus apenas o alertou. O alertou que já sabia daquilo. Que aquilo que iria acontecer não seria uma decepção para Jesus. Não estaria pegando Jesus de surpresa. Assim ocorre também quando você e eu erramos. Não estamos pegando Deus de surpresa. Deus já sabia do nosso erro, da nossa falha. Mas Ele não nos rejeita. Veja bem, quando Jesus ressuscita, Jesus novamente aparece a Pedro e faz novamente uma pergunta a Pedro, dando a ele a oportunidade de revelar o seu amor e de se sentir amado. Jesus diz a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde que o ama. Jesus pergunta novamente. Pedro responde novamente que o ama. E Jesus pergunta novamente. Pense comigo. Quando é que nós fazemos uma mesma pergunta seguidamente para uma pessoa? Ou nós estamos desconfiados que ela pode não estar dizendo a verdade,
não é? A gente quer certificar que aquilo que ela diz é uma verdade, então você pergunta, tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? É como se fosse isso. Mas olha, Jesus tinha certeza se Pedro o amava ou não, não é? Jesus conhecia o coração dos seus discípulos. Conhecia. Então o que Jesus queria? Sabe também, quando fazemos isso com outras pessoas, às vezes o que nós queremos saber é se elas têm convicção do que falam. Eu não sei você, mas eu quando estudo muitas vezes com os meus filhos para prova, para verificar se eles aprenderam, eu faço uma pergunta, espero eles responderem e eu pergunto, você tem certeza do que você está falando? Se eles tiverem, eles vão reafirmar. Mas se eles começarem a duvidar, quando eu questiono, é porque eles não têm convicção do que afirmam. Eu creio que Jesus Cristo perguntou 3 vezes para Pedro, para que Pedro tivesse a convicção de que amava Jesus, de que era amado por Jesus. Porque talvez no seu coração ele pudesse ter em si a acusação do erro que havia cometido. Então, quando ele diz, Jesus, eu te amo, pela primeira vez, ele está colocando para fora o seu amor. Mas quando Jesus pergunta pela segunda, pela terceira vez, talvez em seu coração houvesse a acusação pelo erro que havia cometido de ter negado Jesus 3 vezes. Então Jesus dá a oportunidade a Pedro, a oportunidade de entender que é amado e a oportunidade de ter em si a convicção de que amava Jesus. Olha só, Pedro diz na última vez, Jesus, tu sabes. O que Jesus diz para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dando para ele uma oportunidade de revelar que amava Jesus. Entende? Às vezes nós erramos e nós vivemos condenados pelo nosso erro. Talvez essa era a situação que Pedro poderia estar passando. Mas Jesus dá a ele a oportunidade ao Pedro, você precisa ter convicção de que eu amo e de que você me ama. A oportunidade que você tem para revelar que me ama é amando, ajudando e servindo aos outros. Apacente as minhas ovelhas. Não sei se você me entende, mas você é amado, você é aceito por Deus. Você não é rotulado pelo seu erro. Deus dará a você a oportunidade de entender e se sentir convicto do amor que você tem por Ele e do amor que Ele tem por você. Ele lhe convidará a dar um passo à frente. Por isso que eu te disse, Deus sabe tanto que você não é o seu erro, que o convite dele é para ir além. Quando você não vai além, quando você não cuida de você, quando você não apacenta as ovelhas, quer cuidar do outro, quando você não faz isso, você está se reduzindo ao erro. Você está se reduzindo à sua falha. Você é quem não acredita em si. E aí, você está rejeitando aquilo que Deus diz ao seu respeito. O que eu te convido é, não olhe para os seus erros. Não se rotule pelas suas falhas. Deus sabia de todas elas e não desistiu de você. Você não pegou Deus de surpresa. Ele te ama e Ele te convida a ir além. Apacente as ovelhas dele. Sirva, cresça, desenvolva, porque você é muito, muito mais do que os seus erros e as suas falhas. Bom, eu espero que você tenha, de alguma forma, recebido essa palavra e que essa palavra possa gerar frutos no seu coração. Sempre que você errar, lembre-se, Deus já sabia dos seus erros. Deus já sabia das suas falhas. A morte de Cristo naquela cruz, ela é suficiente para perdoar não apenas os pecados que você já cometeu, mas por perdoar todos os outros que você cometerá. Você precisa apenas entender. Deus te ama, Deus te aceita, Deus quer que você vá além dos seus erros. Ele te convida, arrependa-se e prossiga, porque a vida que Ele tem para você não é uma vida limitada aos seus erros, é uma vida em abundância. Creia, receba e desfrute do que Deus tem para você. Se você gostou dessa mensagem, curta, dê seu like, né? Compartilhe, se inscreva no canal, ative os sininhos, porque aí todas as mensagens que forem postadas você será notificado.
Tchau e até o próximo vídeo.